Olá! Nos dois últimos episódios, eu trouxe temas que tratam de um aprofundamento, de uma compreensão mais ampla, ou no campo de uma subjetividade que intervém no que alguns chamam de uma nova razão de mundo, como eu já me referi aqui ao livro A Nova Razão do Mundo, do Christian Laval e Pierre Dardot, né? Trouxe um trabalho, um livro extraordinário cujo título é A Construção do Idiota, né? A Idiosubjetivação, onde ele também faz uma hermenêutica, um juiz, né? O autor o Rubens Casara, faz uma hermenêutica de como se constrói um imaginário neoliberal, e trouxe também um artigo da Márcia Tiburi, mostrando que esta violência, ou a violência contemporânea, ela tem a ver com uma história de uma civilização que não foi construída para o prazer ou o lugar da mulher, ou o lugar da mulher no processo civilizatório é degradado, é desqualificado. Quando ela aparece, tem que ser a heroína que a tudo suporta, né? Altruísta. Então, sempre são autores cujo pensamento, cuja reflexão, cuja pesquisa traz uma visão da crítica social, né? E eu vou ainda hoje caminhar nessa direção, considerando, vocês vejam que eu estou de amarelo, né? Eu não pensei nisso, mas o inconsciente agiu no Setembro Amarelo, né? O Setembro Amarelo, que é uma posição crítica de enfrentamento àqueles cuja vida se tornou insuportável. Não hoje, mas ele vai servir de um guia, porque hoje eu quero trazer aquilo que as nossas leituras trataram como um possível remédio ou arma, melhor dizendo, ou vacina, se quisermos ficar na alegoria das possibilidades de saúde, de mudança, né, de enfrentamento de um sofrimento ou do adoecimento social. Eu vou trazer momentos que já foram tratados aqui e que servem como vacina para o enfrentamento de um tempo sombrio, né, que vivemos, de guerra ou de vida que não vale nada, né? Então, mesmo às vezes, a própria vida, para aqueles que se expõem, para aqueles que se lançam numa pulsão de vida, aí isso é importante dizer, não como uma escolha pessoal. O que eu tenho trazido são autores, e eu compartilho uma frase que eu li de um autor que diz o seguinte: a loucura é política. O que é que isso quer dizer? Que muito do nosso adoecimento, de muito do que se vê na sociedade, ou se vive, ou se testemunha, ou se faz a crítica, tem a ver com um sistema que adoece. O grande jurista baiano Camões de Passos dizia o seguinte: o capitalismo, ele escreveu isso, o capitalismo é o único sistema ou experiência radicalmente esquizofrênica. Faz com que as pessoas acreditem que são o que elas não são, né? Marx vai tratar isso como alienação, estranhamento. Já fiz um episódio dizendo o horror que o outro representa, ou eu só me sinto atraída pelo outro como um espelho de mim mesma, né? De me sentir representada ou valorizada ou identificada, aquele que é diferente, nós estranhamos, nós rejeitamos, e a forma mais radical é de tratar aquele que não se parece comigo, que não compartilha, né, com a visão de mundo que nós temos, é inimigo. Então, esses autores e esses temas, eles têm sido tratados aqui em diversos autores. Mas esses autores tendem a convergir para a tal da vacina.
Lá atrás eu fiz um trabalho sobre a obra do filósofo, sociólogo, cientista político Byung-Chul Han, um coreano professor em Berlim, né? E dentre as obras ele faz toda uma reflexão entre psicanálise, história, filosofia, pensamento, né? De crítica ou de desnudar a sociedade ou o tempo que nós vivemos do capitalismo neoliberal. E tem uma obra que eu destaco que ele fala da agonia de Eros, né? E essa agonia de Eros levando uma sociedade para uma melancolia, né? A melancolia como um significante de tristeza, de pulsão, de não vida, né? Então, Eros comprometido. Eu fiz uma citação também de uma obra, de uma passagem da Montanha Mágica, né? Quando, na obra de Thomas Mann, ele fala sobre a guerra entre o amor e a moral, né? E que nessa guerra violenta, quem ganha essa guerra? A moral. Mas quando se pensa que o amor está morto, o amor nesse contexto e nessas sociedades e nesta cultura política de guerra entre normas, regras e cerceamentos, repressão, faltas, prevalência de desesperança, né? Ele vai dizer que o amor surge sob a forma de doença nessas situações, e ele está falando entre o período, está falando de que lugar? Da Alemanha entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, com a ascensão, no período de ascensão do nazismo da Alemanha. Mas eu estou buscando ou quero privilegiar, trazer como questão de mérito da nossa conversa hoje, esse remédio, o amor, né? A empatia. Eu só vou citar para situar melhor, sublinhar essa perspectiva de um conjunto de obras, de artigos, de pensamentos, de escritores, de filósofos, de quem pensa essa cultura do que alguns chamam de presente estendido. Com isso, esse presente estendido, conceitualmente, ele trabalha a perspectiva do aqui e agora, da circunstância, né? Daquilo que também nós já fizemos referências ao fim da história. Então, o passado passou, não vamos pensar nele, não são referências que sempre foram constitutivas do sujeito no presente, na tradição, nas heranças simbólicas, né? Na permanência, o que alimentam vínculos. Então, o neoliberalismo trata de apagar o passado, né? Como um desvalor. Esse presente estendido também é impeditivo de construção de sonhos, de utopias, de prescrutar desejos, vontades, de pensar projetos. Isso tem impactado no contexto de hoje. Eu vou fazer um especial em cima de 2 artigos que trabalham com essa questão de fim da história, de não referências, de não transmissão através dos vínculos de amizade, de afetividade, de cultura, da tradição, de lugares, de pessoas, de amores, de amizades, como eles estão comprometidos ou frágeis, né? E deixando esse sujeito à deriva, né? Esse sujeito do desamparo, ou esse sujeito que vai tentar se ajustar no salve-se quem puder. Um ego narcísico como um elemento de um universo seu, possível de ser vivido, mas sempre ou se sentindo ameaça do outro que não é igual a ele, ou impedido de viver com empatia, né?
com admiração, com troca de experiência, com amizades, onde se tece um prazer desse sujeito social que se comunica, que amadurece, que aprende. Então, eu vou ler o título também de uma revista Cult de dezembro do ano passado, de 2024, né? Cujo título é O Lento Cancelamento do Futuro. E aí pergunta o seguinte: como assombrar o realismo capitalista? Esse conceito de realismo capitalista, eu fiz já referência também a um jovem britânico que pensou, escreveu cultura e refletiu sobre isso e cunhou de realismo capitalista esse tempo de tela, de espelho na tecnologia, na hiperpotência de imagens sucessivas que estende esse presente, comprometendo esperança, processo, movimento, sonho, desejo. Qual é a vacina? Eu já disse que a vacina que muitos estão buscando na tradução, na decodificação desse tempo, há uma convergência de buscar, de restaurar o amor, a solidariedade, o comum, né? São todos termos que convergem para um pensamento crítico, né? De pensar criticamente a sociedade. Um dos primeiros, aliás, o primeiro texto foi aquele Agonia de Eros, né? Mas no sintoma de como a moral vai sucumbir e o amor, os sentimentos, as emoções e os vínculos sufocados ou esmagados pela repressão, pela deriva, pela incerteza no sentido de que eu não vejo futuro. Ou mais ainda, o Mark Fisher acho que Freud já no mal-estar da civilização, né? E o Mark Fisher vai também, esse britânico, esse pensador, esse filósofo, pensador de cultura, vai dizer que muitos acreditam que é mais fácil acabar com o planeta do que com o capitalismo. Eu vou trazer aqui, reacender, sublinhar, né? A vacina do amor. E eu vou partir da encíclica do Papa Francisco, que é Fratelli Tutti, né? Ele se ocupa intensamente em divulgar, em estabelecer, em restaurar essa fraternidade, todos irmãos. Todos irmãos guardam um comum, mesmo na diferença de culturas, de lugares, de religiões. Ele faz uma ação política da religião, explicitamente política, a religião como uma expressão política de tessitura, de empatia, de fraternidade, de solidariedade, de reconhecimento do outro para além de mim, né? Para além do eu. E o Fratelli Tutti, né? Todos irmãos, ele vai argumentar, expandir. E eu vou trazer uma das frases que ele disse, eu já citei ela quando da morte do Papa Francisco, que é o seguinte: apenas, abre aspas, isso numa entrevista que ele deu num voo vindo dos Estados Unidos, do primeiro governo Trump, empenhado em construir muros entre os Estados Unidos e o México. Ele diz numa entrevista que foi divulgada no mundo todo, ele diz o seguinte: apenas os que dialogam podem construir pontes e vínculos. Eu quero sublinhar a ação da construção de vínculos. Ele usa dialogar. E eu vou trazer
muito recentemente, deve ter sido do domingo. Hoje nós estamos numa quarta-feira, dia 17 de setembro de 25. Foi no domingo, foi publicado uma carta, um artigo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um tanto quanto a mídia disse direcionada ao presidente dos Estados Unidos, né? Quando a mídia insiste, todos falam, negociar, o governo tem que negociar, tem que se ocupar com a negociação, tem que insistir, tem que telefonar para negociar. Nesta carta, ou nesse artigo publicado num jornal, um dos principais jornais do Brasil, do estado de São Paulo, ele diz o seguinte: soberania não está em discussão. Estou aberta ao diálogo, mas soberania não está em discussão. Repare, o Papa Francisco fala em dialogar, o presidente fala em dialogar, e ele se faz um sujeito político num tempo da negociação, enquanto representante de trabalhadores metalúrgicos em São Paulo. Então ele era um grande, ele se fez politicamente como um grande negociador representando a classe trabalhadora, né? Uma voz da classe trabalhadora, a linguagem que prevalecia era negociador, é um grande negociador. Ele negocia, ele fala o seguinte: não vou discutir. Quando ele está propondo um diálogo, ele diz, não vou discutir soberania. Dialogar, discutir, e eu vou trazer uma passagem, porque eu estou nessa discussão para além de semântica, mas como expressão de um agir político de classe, né, de conflito de classe. Eu escrevi na minha tese de doutorado: negociação, negócio é mérito, é da lógica do capital. Negociar é elemento da ação coletiva do capital. Eu vou depois aprofundar, estender um pouco mais essa explicação. Aí eu fui pesquisar episteme, de dialogar, né, da ação, né, do verbo, da força, do significado e dessa história. Porque o presidente, conhecido como um grande negociador, fala em discutir. Estou aberto ao diálogo, estou aberto à conversa. E sublinha, mas não está em discussão a soberania do meu país, nem do povo, nem a autonomia da minha nação. Eu fui buscar sentidos e significados de dialogar, comunicar-se, conversar, debater. Eu já gostei desses desdobramentos de possibilidades da ação do dialogar. Debater, discutir, alternâncias de falantes e ouvintes. Empatia, promover a fraternidade e a amizade social. Isso já numa pesquisa sobre sentidos e significado do dialogar. Ora, isso tem um universo extraordinário de possibilidades do que seja dialogar. De um significante, é como pensar esse significante como emancipador e de fundamentos que se encontram no todos irmãos ou no enfrentamento do estranhamento do outro que não é igual a mim, né? Como é que eu posso pensar transformação, emancipação, dignidade e respeito na diferença, que não significa desigualdade nem o estabelecimento de hierarquias de que uns são melhores do que outros.
E está posto em todos nesses exemplos ou nessa disposição de dialogar, a amálgama, o elemento central que compõe isso é o amor à vida e à existência de diferentes de mim, para além do meu ego, para além da minha verdade, para além da minha experiência, para além dos meus valores. Então, só é possível se eu estimar o outro. Se o outro me afeta, é possível que esse afetar possa garimpar entre os afetos negativos, garimpar os afetos de possibilidades de construção de um comum enquanto humanidade. Eu quero dizer a vocês que o próximo episódio eu estou fazendo uns estudos e eu quero voltar a ver como é que os jovens ou mesmo adultos estão sendo afetados negativamente num tempo onde o cancelamento do futuro se apresenta de forma lenta, desesperançosa, para que possamos alimentar o elemento contraditório de negação dessa pulsão de desesperança, de deriva, de desamparo, através do amor, da escuta, do respeito e do erguer a dignidade humana como a arma mais potente para um tempo de egoísmo, de violência, do salve-se quem puder. Vejo vocês no próximo episódio.